Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos falar, tá, sobre formas de transmissão de calor, ok? Bem, para você que já viu ali o vídeo sobre diferença de calor e temperatura, vai conseguir acompanhar, ok, tá? Para você que tiver alguma dificuldade, pode acessar, né? O vídeo aula está junto dessa mesma playlist, certo? Então, transmissão de calor. Bem, que é como pode ser feito, né, essa passagem de calor de um corpo para outro, que já sabemos acontece de um corpo de maior temperatura, né, para um de menor temperatura. Vou usar aqui menos T e maior temperatura, representando com as letras mais e menos, e fazendo-se a passagem, né, de calor, que a gente está utilizando a palavra que, né? Não falei sobre unidade de medida de calor, certo? Pois aí a gente vai analisar só lá quando a gente for ver, né, quando trabalhar com quantidade de calor mesmo, certo? Por enquanto vamos só aceitar este conceito aqui, ok? Pois bem, formas de transmissão de calor nós temos três. A primeira delas é a chamada de condução. A Essa condução ocorre, a gente diz, né, que é uma transmissão que ocorre através da matéria, certo? Através da matéria, ok? Que, bem, um exemplo aqui um tanto quanto corriqueiro, né? Pensar numa panela que está sendo aquecida e ela possui um longo cabo, né, feito do mesmo material que o restante da panela, ou seja, algum tipo de metal, certo? Pois bem, essa panela é aquecida, ok, recebendo o calor, aquecendo uma de suas extremidades, ou melhor, aquecendo a sua base, só que através da panela consegue ser feito essa transmissão aqui de calor, né? Isso porque que a gente pode pensar de duas maneiras. Uma, aqui há uma temperatura maior, nesse outro extremo uma temperatura menor. Então ocorrerá essa passagem de energia térmica, passagem de calor do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Uma outra explicação que poderíamos fazer é a transmissão do que? Das oscilações, né, dos constituintes desse material. Porque como aqui essa região está mais agitada, vai colidir mais com as regiões vizinhas, para fazer com que essas regiões vizinhas acabem recebendo, né, parte dessa energia, transmitida então para todo o corpo, certo? E bem, essa condução, né, ela vai acontecer de forma melhor quando a gente tivermos os chamados condutores. Tá? E o contrário, quando tivermos os chamados isolantes. Tá? No caso, os condutores é os que possuem uma alta condutividade. Os isolantes eles possuem baixa condutividade, certo? Tá? Metais são, em geral, exemplos de bons condutores de calor, certo? Que eles conseguem conduzir muito bem, né, calor. Ou seja, há até uma situação sobre quem vai. A questão de aquecimento, né? Que um corpo que aquece mais rápido, ele também esfria mais rápido, certo? Justamente por possuir essa condutividade térmica melhor. Né? Então, temos essa ideia, assim como os isolantes, certo? Bem, outra forma de transmissão é o que a gente chama a convecção. Tá? Que daí não dizemos que é através da matéria, mas dizemos que é com a matéria. Tá? Daí pegando nesse mesmo exemplo da panela que está sendo colocada no fogão, certo? O que ocorre? Vou fazer até um pouco mais abaixo aqui. O que ocorre nessa panela depois que a água chega no seu ponto de ebulição, né? Bem, a água vai começar a ferver,
e a água começando a ferver, certo? Vai começar principalmente a vaporizar, certo? E bem, esse vapor da água, ele vai subindo, tá? Vai se deslocando verticalmente para cima e levando consigo não só o próprio vapor, mas calor também. Então, uma transmissão com a matéria, né? Então, ela vai acontecer sempre nesses processos de vaporização, né? Ou evaporação, principalmente, certo? Que é quando a gente tem um meio fluido transmitindo esse calor. A condução, a gente tem a transmissão através de um meio sólido, né? Que vai ser através desse corpo sólido, um corpo rígido que não tem como fluir. Já a convecção vai acontecer em líquidos ou sólidos ou gases, né? Peço desculpa. Aqui temos principalmente em líquidos e gases, vou colocar as abreviações, e aqui a gente tem principalmente em sólidos, certo? Bem, e isso aqui vai fazer com que, né, acabe sendo transportado calor de um também, né, do meio de maior temperatura, a água que está fervendo para o meio de maior temperatura, que é o próprio ambiente, né? Vai transmitir calor junto consigo. No caso, qualquer processo de vaporização, né, a gente tem essa ideia. E aqui mesmo dentro da panela, né, na parte líquida ali, vou colocar aqui um pouquinho mais ampliado, tá? Só fazer essa região um pouco maior, tá? O que está acontecendo ali dentro, onde a gente está com o líquido, com a água dentro, certo? Bem, a gente também tem esse fluxo de calor através com o meio, né? Que daí também temos a convecção, só que no meio líquido, onde a gente tem basicamente uma circulação da água, certo? Nos dois extremos, isso mais por causa do formato da boca do fogão, né? Que é o que a gente chama de quê? De corrente, né? Corrente convectiva. A corrente convectiva, que vai ser basicamente essa circulação, né? Que é essa convecção, ela também traz aquela ideia do que? De que o ar quente sobe enquanto o ar frio desce, certo? E aqui eu trouxe novamente o exemplo da panela, né? O vapor de água subindo e também ali no interior a circulação do fluido devido a diferenças de temperatura, né? Pois o fluido que está mais quente, mais próximo da base, irá subir, enquanto a parte mais fria, mais afastada, irá descer, que novamente é aquecida, então sempre mantém essa circulação. E bem, a terceira e última forma de transmissão de calor é a chamada irradiação. Como é que funciona a irradiação? Bem, ela não vai precisar de um meio material, ela pode ser transmitida através do vácuo, através de radiação eletromagnética, principalmente o que a gente chama de IV, que é a radiação infravermelho. Que no caso a própria chama do fogão já é, né, um exemplo. Então temos aqui, fazer aqui uma representação de alguma chama, e o que está acontecendo? Essa chama está transmitindo para todas as direções, né, radiação infravermelho, ou melhor dizendo, calor, né, que a gente poderia chamar de onda de calor, certo? Que não vai precisar do vácuo. E não só uma chama, mas também como uma desculpa, mas também como uma estrela, o Sol, ou até mesmo um corpo humano vai acabar emitindo, né, calor através de infravermelho. Então a gente sempre vai ter essa emissão, que o infravermelho é a radiação que ela está sempre sendo emitida, até mesmo no equilíbrio térmico, que até um ponto para se colocar aqui, né? Pelo menos que quando se tem o equilíbrio térmico, significa que a taxa de emissão
certo? Ela está sendo, na verdade, igual à taxa de absorção, né? O que significa que se um corpo está em equilíbrio térmico, significa que ele absorve e emite a mesma quantidade no mesmo intervalo de tempo, fazendo com que a troca de calor líquida, né, na verdade, seja zero, certo? Isso porque sempre vai ocorrer a emissão por irradiação, certo? Eu não comentei na primeira aula de temperatura e calor, né, que falei sobre a lei zero, mas comento aqui que é quando entra essa ideia da irradiação, né? A gente está sempre emitindo, tanto que o detector de movimento se baseia nesse tipo de leitura, certo? E bem, para simplificar melhor, trouxe aqui uma questão mais simples até, né, do Enem 2013, faz o seguinte, ó, pergunta quais os processos de propagação de calor relacionados à fala de cada personagem. Então temos aqui no quadrinho 1, né? Então veja, é o calor do Sol que nos mantém aquecidos. Pois bem, aqui nesse primeiro ponto ele já fala, é o calor do Sol. E como havia comentado, o Sol ele não é mais do que uma espécie de fonte, uma espécie não, mas a principal fonte de radiação infravermelho para nós, né? Para a Terra, no caso. Então, infravermelho, certo? Bem, então o primeiro ponto já sabemos, ali, se trata de irradiação na D ou na E, né? Então ali, não completamente. Como assim não completamente? Luvas, certo? Bem, como é que funciona ali o processo da luva? Como eu falei, dentro da transmissão por condução, temos os condutores e os isolantes. Então, vou fazer uma representação aqui exagerada de uma luva. E no interior temos uma mão. Tá? Uma representação também muito exagerada, muito mal feita aqui. Tá? Mas só para a gente entender o que acontece. Tá? Supondo que isso aqui seja uma mão, que vai ser o dedão. Tá? E então, o que ocorre, né? Que como nós emitimos o tempo todo radiação infravermelho, dentro de uma luva também iremos, né, emitir. E o que acontece é que a luva, como ela é um péssimo condutor de calor, né? Então ela acaba retendo essa saída e fazendo com que o calor, parte seja absorvida pela própria luva, parte seja, né, refletida ou até reemitida, fazendo com que a pessoa absorva novamente esse mesmo calor perdido, tá? Que daí ocorre a sensação de frio e quente, certo? Que daí a ideia do frio e do quente é basicamente questão de o que está acontecendo mais. Se está acontecendo mais emissão do que absorção, a pessoa sente frio. Quando acontece mais absorção do que emissão, a pessoa sente quente, né? E no caso ele está dizendo que está sendo aquecido pelas luvas justamente por isso, por estar reabsorvendo todo o calor que ele emitiu por irradiação. Mas bem, nesse processo nós temos o que principalmente? O processo relacionado é o processo de condução, pois ele está falando sobre a luva, que a luva ele é classificado como um isolante térmico, e isso está lá dentro da transmissão por condução. Então nós ficamos aqui com a letra E, né? E já falando aqui sobre a ideia de isolante e as sensações térmicas. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, possam nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!